Graças a Deus, meus irmãos, pelos louvores. Nós já louvamos a Deus. Agora vamos meditar na palavra do Senhor, mas antes de meditar, eu quero apresentar, meus irmãos, os dois irmãos que fazem parte da nossa igreja aqui na DCARA, que é a irmã Aparecida. Fica de pé, irmã Aparecida, por gentileza, não é? Esta jovem senhora, que ela tem vigor, amém? E também o nosso amado irmão Adão. Irmão Adão, irmão, Jesus fez uma grande obra, amém? Deus fez uma obra de cura. Irmão Adão é outro homem, Jesus curou ele de um câncer, em um estado terrível, e Deus deu vitória a este homem, amém? Meus irmãos, nós queremos receber esse lindo casal, vamos dizer como convém o santo, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Poder sentar em nome de Jesus. Nós temos essa alegria. Ela é tia do nosso irmão, não é isso? Nosso irmão Carlos. Amém? Em nome de Jesus. E a nossa irmã auxiliadora, né? Amém. Graças a Deus. Daqui a pouco vai chegar o restante. Tem a família grande, viu, irmão? Essa família é grande. É a família Cruz, não é isso? Família Cruz. Família Cruz é grande. Amém? Eu vou orar para que Jesus faça uma obra maior na família Cruz, em nome de Jesus. E qual o corinho que a gente canta, meus irmãos, quando recebe? Lugar para todos, nessa família de Deus, com muito amor, esperança e paz, a DCARA ama você. Sim! Há um lugar para todos, nessa família de Deus, com muito amor, esperança e paz, a DCARA ama você. Amém? Quem está alegre, diga amém. Eu estou muito feliz, amém? Eles fazem parte do discipulado, estão aprendendo a palavra de Deus, são muito caprichosos, muito zelosos pela palavra, e eu louvo a Deus por isso. São crentes, viu, irmão? São crentes, viu? Crente mesmo, glória a Deus. Servos de Deus Altíssimo, essa família é uma bênção, amém? Meus irmãos, nós vamos estudar agora a palavra de Deus, ouvir a palavra. Vamos estudar a palavra de Deus. Nós lemos em que livro mesmo? Tiago, capítulo 1, versículo de número 8, que diz assim: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Amém. Meus irmãos, este é um assunto que eu tive que dedicar algum tempo meditando. Não foi um dia, não foi dois, foi um tempo. E eu vim meditando já um tempinho, orando, pesquisando, lendo, para que a gente possa trazer a palavra de Deus à igreja, aos irmãos que estão nos acompanhando em Moraes, os irmãos que estão acompanhando no sítio Semambaia agora, o irmão que está me acompanhando lá na Serra, o irmão Leandro, amém, meus irmãos? Os irmãos que nos acompanham ali em Vila Santa Maria, os irmãos que nos acompanham além das fronteiras. Tem gente até de outro país que nos acompanha. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, no Brasil inteiro, aqueles que estão acessando, assistindo, acompanhando. Eu quero desde já agradecer a sua fidelidade e o tempinho que você dispõe para estar nos acompanhando também, mesmo na sua casa. Você pode projetar, como é no YouTube, você pode estar projetando na sua TV e assistir, como alguns irmãos também acompanham. Meus irmãos, eu quero tão somente falar sobre a inconsistência espiritual, quando o caráter não se molda à graça recebida. As pessoas muitas vezes recebem uma graça, Deus age, Deus opera na vida delas. Entretanto, muitas vezes, a pessoa não corresponde com o chamado da graça na sua vida. Ele recebeu a graça, Deus operou na vida dele, o Espírito Santo habita na vida dele, mas muitas vezes ele não corresponde com isso. E não corresponder com isso é chamado de inconsistência. A palavra inconsistência
é a falta de firmeza e estabilidade e continuidade entre aquilo que a pessoa recebeu e afirma, ou o começo daquilo que ele sustenta na prática. Então, inconsistência é a falta de firmeza e falta de estabilidade em tudo aquilo que a pessoa se compromete a fazer e acaba não fazendo. A palavra inconsistência no grego é akatastos, que significa instável, inconstante e sem firmeza. Então, muitas vezes nós encontramos pessoas que aparecem que estão firmes, mas não está firme. Parece que está tudo certo, mas de repente você escuta que ela teve um tropeço e parou de caminhar. Ou ela começa uma atividade e descontinua aquela atividade que estava iniciando. Entretanto, a inconsistência é maior do que isso. A pessoa inconsistente, ela acaba sendo infiel, na verdade, porque não há firmeza nos acordos firmados, não há firmeza naquilo que ela se compromete, ela é inconstante. E pelo tempo que eu passei tentando pesquisar acerca da inconstância, ela me chamou muito a atenção, porque esse assunto, ele demanda um pouco de análise, porque a inconsistência vai mais do que você imagina. Outrora você pode perceber que, pode pensar que a inconsistência pode ser nato do ser humano, ou do perfil da pessoa ser inconsistente. Entretanto, não é bem assim, porque a pessoa pode mudar, a pessoa pode alterar o seu comportamento. Outrora você pode pensar que é somente um comportamento, e vai mais além do que isso. É algo que vai além do caráter propriamente dito. Eu posso dizer que a inconsistência é algo que demanda do próprio espírito do ser humano. É também espiritual. E deixa eu ir mais além um pouco nesta noite, informando acerca da inconsistência do ser humano. Quero vos dizer que a inconsistência, ele não só atua na esfera espiritual da pessoa. A inconsistência, ela atua na esfera também física. Ela atua na esfera emocional. Ela atua na esfera financeira, material e espiritual. Por isso que Tiago chega a dizer: o homem de coração dobre é inconsistente em todos. Preste bem atenção na expressão do apóstolo Tiago. Ele não diz assim: o homem inconstante, o homem de coração dobre, é inconstante em alguns caminhos. Não é isso que o texto diz. O texto diz que um homem de coração dobre é inconstante em todos os caminhos de sua vida. E isso é muito sério. Louvado seja o nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Então vamos continuar. Prepara o seu coração, prepare a Bíblia, que a gente vai ler um bocadinho hoje. Tá certo? Então vá se preparando, que a gente vai acompanhar o assunto e a gente vai aprender mais de Deus. Então, o que é inconstância? Inconstância aqui é ligado à instabilidade interior. O sentido de que alguém que não possui uma direção firme muda conforme a circunstância. Vou repetir novamente. Inconstância aqui, no que diz o apóstolo Tiago, é ligado à instabilidade interior. A pessoa que é inconstante, no seu interior, ela é instável, ela é insegura, ela não tem firmeza, ela muda de foco, ela muda de propósito, e isso é muito sério, isso é danoso, isso é muito prejudicial. Meus irmãos, quando se diz, eu fui um pouco mais analisar, a palavra dobre, inconstante, significa dispícios, que significa alma e coração dividido em duas direções. Uma pessoa que ela é dobre, está dizendo assim, o seu coração se divide, a sua alma se divide,
em duas direções. É uma pessoa que não sabe para onde vai. Ela tenta ir para a direita e daqui a pouco ela vai para a esquerda. Ela tenta ir para a esquerda, daqui a pouco vai para a direita. Mas é melhor que todo mundo vá para a direita e não para a esquerda. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Entretanto, nós observamos aqui que no hebraico a palavra inconstante é passash. Significa oscilar, estar dividido, cochear em dois pensamentos. Então nós vemos, meus irmãos, que é uma pessoa inconstante, sem firmeza, oscila, duvida, ele não tem firmeza, ele não sabe qual a direção que quer tomar. Entretanto, as circunstâncias podem definir a sua decisão. E isso é ruim. As circunstâncias não podem definir a minha decisão para com Deus. É a minha fé em Deus que vai definir, e não as circunstâncias. Tem pessoas, meus irmãos, que estão bem na caminhada, e de repente vem uma tribulação, ela deixa Jesus, ela para de caminhar, se ela evangeliza, ela não evangeliza mais. Se ela ajudava na obra, não ajuda mais. Se ela estava buscando as almas, não faz mais isso. Se ela ia para a escola dominical, não caminha mais. Se ela estava alegre na igreja por causa da tribulação, ela não chega mais na congregação, ela desanima, ela desanda. E não só no aspecto espiritual, queridos, mas em casa. Se tem um projeto, o casal tem um projeto, devido à situação, desiste do projeto, engaveta o projeto. Se você tem um projeto no seu lar, bota em pauta o seu projeto, coloca na mão de Deus e acredita que Deus vai te ajudar. Você veio aqui para ouvir Deus falar com você, então escuta esta palavra nesta noite. Aleluia! Não duvide da direção de Deus. Não duvide da palavra de Deus. Creia que Ele é aquele que vai te direcionar. Então, se você tem propósito com Deus nesta noite, você veio aqui com propósito, Deus está dizendo nesta noite, põe em pauta o propósito diante de Deus, porque Deus se agrada daquele que tem fé, Deus se agrada daquele que é insistente no projeto com Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Então nós vamos olhar à luz da palavra alguns versículos que falam sobre a inconstância. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo de número 78, versículo de número 35 ao 37. Eu vou acompanhar com os irmãos. Salmo de número 78. Versículo de número 35. Olha o que diz a palavra do Senhor. Até o 37. E lembraram-se de Deus, de que Deus era a sua rocha, e o Altíssimo seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca, e com a língua lhe mentiram, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Salmos está dizendo aqui, olha, as pessoas buscam a Deus na hora da necessidade. Eles bendizem a Deus, elogiam a Deus, mas o coração está distante daquilo que dizem. Não é verdade o que estão dizendo. Olha para onde vai a inconsistência. Olha para onde vai a inconsistência. Muitos adoram, louvam de boca, mas o coração está longe. O coração não é autêntico. A adoração não é verdadeira. Deus conhece os verdadeiros adoradores. E Jesus certa vez disse a uma mulher samaritana, os verdadeiros adoradores adorarão Deus em espírito e em verdade. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Quando nós olhamos aqui nesse texto, nós podemos entender, meus irmãos, claramente que as pessoas são tentadas, glorificam, falam do que Deus pode fazer, elogiam ao Senhor, louvam, mas muitas vezes aquele louvor não é aquilo que a boca está falando.
Na verdade, o coração é frágil. Na verdade, o coração está dividido. Mas nesta noite, se tiver algum coração dividido aqui, Jesus vai juntar. Aleluia! Se tem alguém aqui oscilando, Jesus está te sacudindo, dizendo: olha, tu toma cuidado, seja firme e constante na minha presença. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 29, versículo de número 13. Olha o que o texto diz. Isaías, capítulo de número 29, versículo de número 13. Muito bem. Isaías 29, 13. Olha o que diz o texto. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha a inconsistência. Honra, fala, mas o coração está longe. O coração está distante, irmãos. Veja, e quantos hoje são desta forma? Na primeira adversidade, muda de foco, muda de propósito, desiste. Tem gente que na primeira oportunidade desiste da família, é verdade. Tem gente que na primeira oportunidade desiste do emprego por causa da dificuldade. Tem gente que na primeira situação, se está fazendo uma coisa, uma formação, um curso, na primeira oportunidade de dificuldade desiste. Mas tem gente também que quando está buscando a Deus, na primeira dificuldade, ele também desiste. Isso é uma patologia espiritual. E nós vamos olhar isso à luz da palavra. E vamos pegar um personagem bíblico para poder aprofundar aqui esta palavra. Abra sua Bíblia em 1 Samuel e vamos olhar um personagem bíblico. E vamos entender melhor, mais profundamente, o conceito de inconsistência. 1 Samuel, capítulo 10. Eu disse que você abria a Bíblia hoje. Eu disse. 1 Samuel, capítulo 10, versículo número 6. Nós vemos aqui, meus irmãos, uma pessoa que Deus prepara. Olha o que está escrito. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Nós vemos aqui, meus irmãos, que esse texto é Samuel falando para o primeiro rei de Israel, Saul. Nós sabemos a história de Saul. E temos, como nós conhecemos um pouco sobre Saul, nós temos o hábito de julgá-lo previamente. Mas o Espírito Santo, nesta noite, está com freio de mão aqui para a gente dizer assim: tu vai olhar passo a passo o que é que a consistência fez na vida de Saul. E nós vamos sair daqui cheios da graça e de temor da palavra de Deus, porque a palavra de Deus gera temor. Quem pode dizer amém por isso? Então, 1 Samuel capítulo 9, vamos entrar na história. 1 Samuel capítulo 9, versículo 2. É bom que a leitura fica fácil, fica pertinho e fica fácil de se entender. 1 Samuel capítulo 9, versículo 2. Olha o que o texto diz. Eu vou ler o versículo 1. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Aquis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho, cujo nome Saul, jovem tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde o ombro para cima se sobressaía a todo o povo. Meus irmãos, não é à toa que o Espírito Santo usa o profeta Samuel para escrever este livro. E não é à toa que o profeta destaca a beleza de Saul. Saul era um homem bonito. Saul era um homem que chamava atenção. Ele tinha as qualidades físicas que impressionava. Mas muitas vezes nós nos confundimos com a aparência. Nós temos o hábito de nos perdermos pela aparência. O fato da pessoa ser
bem, tem o seu dom físico, ser chamativo, não fala de qualidade. Não fala de qualidade. Entretanto, quando nós observamos, a Bíblia diz que ele também era o mais alto dentre todos. Ele era um jovem bonito, mas também era um jovem alto. Veja também, em 1 de Samuel, capítulo 9, versículo 5, nós vemos que Deus, ele prepara um encontro com Saul. Olha o que está escrito, 9 e 5 de 1 Samuel. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse ao seu moço, com que ele ia, vem, voltemos, para que porventura meu pai não me deixe inquietar-se pelas jumentas e se aflinja por causa de nós. Tudo bem, Saul era o menino mais bonito, o homem mais alto, até que tudo certo, de uma família bem organizada. Só o que acontece é que o pai dele perde as jumentas, e o seu pai manda Saul buscar essas jumentas. E na trajetória ele leva um moço com ele. E lá vai Saul, atravessando várias cidades atrás da jumenta e não encontra. Então, o que acontece? Saul pega e diz assim, eu vou desistir, eu não vou mais adiante. Percebe, por pouco, Saul desiste de procurar. O texto não está dizendo que aqui é a inconsistência de Saul. Mas o texto nos mostra um sinal laranja aqui. O texto está dizendo, olha, ele desistiu de procurar. Mas veja no versículo 6 do capítulo 9 de 1 Samuel. Porém, ele lhe disse, eis que há nesta cidade um homem de Deus, isso é o servo que disse isso, homem honrado, e tudo quanto disso sucede, assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá, porventura nos mostrar o caminho que devemos seguir. Meus irmãos, você percebeu que Saul desiste e o servo, o jovem, que não era para tomar decisão, toma a decisão, diz assim, não, Saul, vamos buscar o homem de Deus. O homem de Deus, ele pode nos mostrar, Deus pode mostrar para ele. Essa é a questão. Começa daí. Nós percebemos que Saul facilmente desiste. Quantos desistem na facilidade? Olha, meus irmãos, isso aqui define a história todinha. Depois você vai ver ao longo do tempo em que eu for citando, você vai ficar surpreso e vai dizer assim, como é que pode? Como é que pode? Mas ele desiste. Mas ele desiste fácil. Isso é um sinal. Olha, meus irmãos, se você desiste fácil das coisas, tenha cuidado. Se você desiste fácil, tenha cuidado. Isso é um sinal laranja aqui. É um sinal dizendo assim, tenha cuidado. Não é desse jeito não. Dificuldade na vida todo mundo passa. Todo mundo enfrenta. A questão é que poucos querem perseverar. Mas Jesus mesmo disse, porfiai em permanecer na porta estreita. Quem pode dar glória a Deus por isso? Então, nesta noite, Deus está dizendo assim, não desista na primeira oportunidade. Não abra mão na primeira oportunidade. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Vamos continuar com o texto. Abra sua Bíblia. 1 de Samuel, capítulo 9. E versículo de número 8. Olha o que o moço diz. E o moço tornou a responder a Saul. E disse, eis que ainda se acha na minha mão um quarto de ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Sabe por que o servo diz isso? Eu estou resumindo aqui. Sabe por que o servo de Deus diz isso? Porque Saul não toma a atitude, diz assim, eu vou procurar algum dinheiro. Não, Saul diz assim, eu não tenho dinheiro para pagar o servo de Deus. Eu não tenho nada. Mas o servo diz assim, eu tenho. Ele poderia dizer assim, vamos arrumar. Entende, irmãos? Falta a ação. A inconsistência tem como culpadora a inércia. Sabia disso? Você sabia disso?
A inconsistência tem como culpador a procrastinação. Você sabe o que é procrastinar? Quem sabe o que é procrastinar aqui? Procrastinar, irmão, aquela pessoa, eu vou resolver amanhã, vou resolver amanhã, vou resolver amanhã, e nunca resolve. Mas isso é a culpadora da inconsistência. Isso gera outra coisa. Isso vai gerar um problema lá na frente. Mas antes que esse problema chegue, Jesus está te falando nesta noite aqui. Acorda, desperta. Desperta. Tu está percebendo que eu tenho um negócio na tua vida e tu não pode vacilar. Não vacile. Deus tem algo para fazer na sua vida e é grande. Quem crê que é grande o que Deus tem para fazer? É grande o que Deus vai fazer. Mas Deus disse, seja fiel e não tosqueneje, não duvide, eu sou contigo. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, isso é muito sério. E Deus escolhe Saul. 1 Samuel capítulo 9, versículo 17. Abra sua Bíblia. 9:17. Dá um pouquinho d'água. Olha o que diz o texto. E quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse, eis aqui o homem de quem já tenho dito, este homem dominará sobre o meu povo. Irmãos, alguém pode dizer assim, a escolha de Saul foi o homem que escolheu. Não, senhor. Foi Deus quem escolheu Saul. Se alguém achava que foi o homem que escolheu, está errado. Eu vou ler de novo. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse, foi Deus que disse, eis aqui o homem de quem já tenho dito, este dominará sobre o meu povo. Mas pastor, Deus escolheu um homem assim. Sim. Mas por que, pastor? Porque Deus é o Deus de oportunidade. As pessoas têm chance. Isso é, deixa eu repetir. Talvez você não entendeu o que eu estou dizendo. Deus é o Deus de oportunidades. O sol nasce para todos mesmo. Mas nem todos querem aproveitar a oportunidade que Deus dá. E quando Deus dá, tem uns que desprezam. Tem uns que desprezam. Observe, meus irmãos, que Deus escolhe. Estou provando biblicamente. Mas abra agora em 1 Samuel capítulo 10. Vamos lá. Vamos navegar na Bíblia. Não dá para falar sem ler, não. Tem que ler a Bíblia mesmo. 1 Samuel capítulo 10, versículo de número 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou. Ele foi ungido aqui, rei de Israel. Ele foi ungido, foi Deus que escolheu. E o Espírito de Deus se apoderou dele. Aqui a gente vai explicar um detalhe. 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. Agora vá para o versículo 6. Olha aí o que diz o texto. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás, e te mudarás em outro homem. Deixa eu explicar aqui. Olha aí. Saul era assim, inconstante, ele tinha uma centelha de inconstância, ele vai revelar isso depois. Até agora não revela, mas a gente percebe que ele já tem alguns sintomas de inconstância. Ele tem alguns sintomas. Mas observe aqui no texto de que Deus iria investir nele. A Bíblia diz que Deus ia derramar do Espírito sobre Saul. A Bíblia diz, o Espírito de Deus vai te apoderar de ti. Isso é investimento divino, irmão. Deus chama, mas Deus investe. Deus chama e Deus capacita. Aleluia! Aleluia! Deixa eu lhe dizer nesta noite.
receba a graça do Espírito Santo e força para fazer a vontade de Deus e alcançar os objetivos também. Ou você acha que você é cheio do Espírito Santo somente para profetizar? Não, você é cheio do Espírito Santo para progredir, para crescer e se desenvolver. E Deus vai desenvolver na tua vida. Tu crê nisso? Que Deus vai te desenvolver. Aleluia! Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar inteligência. Deus vai te dar equilíbrio. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, irmãos, eu me deparei com tanta verdade espiritual ao ler a Bíblia, só lendo o texto mesmo. Quantas verdades espirituais nós vemos. Deus investe nele, sobre ele, que Deus bondoso. Deus sabia quem era Saul, mas Deus encheu Saul, irmãos. Vai entender a bondade e a misericórdia divina. Isso é muita misericórdia. Isso é muita misericórdia. Aleluia. E Deus enche ele. E Deus está te dizendo, eu vou te encher. Eu vou te encher. Eu vou te encher. Eu vou te encher. Aleluia. Eu vou te encher. Quando Deus enche, enche mesmo. Quando Deus enche, dá sabedoria. Quando Deus enche, dá autoridade. E observe aqui o versículo. Versículo do número 7, capítulo 10 de 1 Samuel. E há de ser que quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus, olha aí, irmãos, Deus é contigo. Quando esses sinais acontecerem, quando tu receber a autoridade do Espírito Santo, faz o que vem à tua mão, porque Deus é contigo. Você entendeu que Deus estava capacitando. Quem não vem, perde mesmo, para um contexto. Quem não vem, perde. Mas quem vem, sai com a porção para casa. Aleluia. Quem vem, leva a porção. Louvado seja o nome de Jesus. Aí o texto ainda diz, abra sua Bíblia e vamos pesquisar mais. 1 de Samuel, capítulo 10, versículo de número 9. E sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram no mesmo dia. Tem um detalhe aqui que eu queria compartilhar com você. No versículo 6, Samuel diz assim, e tu mudarás em outro homem. No versículo 9, o texto diz que Deus mudou o coração em outro. Duas coisas diferentes. O poder que ele recebeu mudou o coração e mudou o homem. Se é o Espírito Santo mesmo que está na gente, Deus muda o homem e muda o coração. Aleluia. Deixa eu repetir isso. Se é Deus, em verdade, Deus muda o homem e Deus muda o coração. Aleluia. Você crê que Deus está te mudando hoje aqui? Você crê nisso? Aleluia. Eu creio, irmão. Eu creio que Deus vai fazer algo tão grande aqui em Araripina, irmãos. Eu não duvido de Deus. Eu não duvido de Deus. Talvez eu não veja o que Deus vai fazer aqui. Talvez porque o que Deus vai fazer está além da minha compreensão. Mas Deus vos garante aos crentes que estão aqui hoje ouvindo. Deus está dizendo assim, eu sou fiel com a minha igreja. Eu sou fiel. Eu não mudo. Eu não oscilo. Eu sou o Pai das luzes, aonde não há mudança nem variação alguma.
Você pode mudar, eu posso mudar, mas Ele é o Pai de toda a verdade, de toda a luz. Ele não muda, Ele não é inconstante, Ele é imutável, Ele é Deus. Glória seja dada o nome de Jesus. Irmão, que coisa boa eu estou sentindo aqui nesta noite. Estou sentindo a palavra de Deus assim nos corações, entrar como flecha. Aleluia! Aleluia! Como flecha a palavra de Deus nesta noite aqui. E quando ele diz, Deus mudou o homem, Deus mudou, o que quer dizer, pastor? Deus estava capacitando Saul para a missão que ele iria enfrentar. Deus estava dando capacidade, postura de rei, a graça de rei, a autoridade de rei, sabedoria de rei, para poder executar o trabalho. E, de repente, versículo número 10 de 1 Samuel. E chegando, só falta 12 minutos. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro. E o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se ele já estava com o profeta Samuel, por que foi necessário ele descer e encontrar com um rancho de profetas? Eu me perguntei quando estava lendo a Bíblia. Eu disse, meu Deus, por quê? Ele já estava com o profeta Samuel. Ele jantou com o profeta Samuel. Ele foi honrado na mesa. E quando ele desce, encontra com um rancho de profetas. E de repente o Espírito Santo se apodera dele. E ele começa a profetizar também. Oh, aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. E os profetas, eles não vêm de mãos vazias. A Bíblia diz que os profetas vinham com instrumento de música. Mas por que esses profetas vinham com instrumento musical? Deixa eu lhe dizer. Fazia parte do culto naquela época. Porque Samuel surge no período do final dos juízes. E nós sabemos que a história do livro de Juízes termina que o povo estava desviado mesmo, fazia o que bem queria. E Deus levanta o profeta Samuel para restabelecer o culto ao Senhor. E o profeta Samuel também estabelece profetas, e a escola de profetas foi Samuel. Ele era o tutor desses profetas, que ensinavam a palavra. Mas de repente, uma pessoa que não ia para a escola dos profetas, que não tinha nada a ver, foi cheio do Espírito Santo. E por que Deus fez isso? Deus fez isso para tornar notório que era Deus que estava chamando Samuel. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus vai fazer notório na tua vida. Quando Deus enche alguém, não é à toa, meu irmão. Quando Deus chama alguém, não é à toa, não é à toa. Deus está falando com alguém hoje nesse culto. E Deus está falando tão forte. Eu não te chamei à toa. Eu não te enchi da minha graça à toa. Os sinais são evidentes na tua vida. Há sinal na sua vida. Tem sinal aí. E todos testemunham. Deus é contigo. Deus é contigo. A Bíblia diz que fizeram até um provérbio. Pode? Saul entre os profetas? Virou provérbio. Todo mundo comentava na cidade o que estava acontecendo, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Agora veja, 1 Samuel capítulo 10, versículo de número 11. E aconteceu que, como todos os que tantos conheciam, viram que eis que os profetas profetizavam. Então disse o povo, cada qual o seu companheiro, que é que aconteceu com o filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem dali respondeu e disse, pois quem é pai dele, pelo que se tornou um provérbio, está também Saul entre os profetas? Deus vai te capacitar. Ele não enche à toa uma pessoa. Deus está dizendo assim, eu sou Deus de propósito.
Eu sinto Deus falar aqui, irmãos. É muito sério. O Senhor te diz, eu estou falando contigo, e é muito sério. É muito sério. Me leva a sério, porque eu vou te levar a sério. Me leva a sério. É Deus que está te dizendo isso. Porque o que eu coloquei em ti é algo muito especial. Para tu simplesmente abrir mão. Para tu simplesmente desistir. Para simplesmente recuar. A minha alma, assim diz o Senhor, não tem prazer naquele que recua. Mas nesta noite aqui, Deus estende a sua destra sobre você e diz, meu filho, aleluia, eu te capacito, eu te ajudo. Se tu não puderes andar, eu te carrego nos braços. Aleluia. Se tu disser assim, Senhor, eu não estou aguentando, mas eu quero seguir, me carrega. O Senhor está dizendo, eu te carrego hoje, nos braços. Aleluia. Meu Deus. Recebe a consolação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está te consolando agora. É agora. Recebe a consolação do Espírito Santo. O Senhor está te consolando agora. Aleluia. Eu estou contigo. Minha presença é contigo. Recebe fogo. Recebe fogo do alto. Recebe a presença do Espírito Santo de Deus. Sinta a palavra queimar aí dentro. Palavra queimar dentro de você. Aleluia. Ela queima, mas na boca é doce como mel. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vemos que logo na sua apresentação pública, Saul revela um traço que se manifesta ao longo da sua vida. Nós percebemos, temos 6 minutos, nós percebemos a dificuldade em lidar com o peso da responsabilidade. É verdade, mesmo depois de Saul receber o que recebeu, Saul mostra outro sintoma, irmão. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 10, versículo 22. Olha o que diz o texto. Era o dia da apresentação do rei. O rei ia ser apresentado. E no versículo 22 do capítulo 10 do 1 Samuel está escrito: então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: eis que se escondeu entre as bagagens. Irmão, no dia da apresentação do homem, o homem se escondeu. Eu não sei se você já leu esse texto, mas se não leu, está lendo agora. Como é que pode? Deus tinha acabado de encher ele. Deus mudou o coração. Deus mudou o homem. E na hora de se apresentar, se escondeu. Aí alguém pode dizer assim, mas era humildade. É não, irmão. É inconsistência. Saul estava mostrando que diante do peso de responsabilidade ele recua. E tem gente que é assim. Ele quer o poder. Ele quer dar glória a Deus. Ele quer profetizar. Mas na hora de assumir compromisso, não quer. Se esconde. E Saul se escondeu. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Olha o que o texto diz para encerrar. Não vou mais adiante, que a hora não me permite. Mas olha o que o texto diz no versículo de número 25. 23. E correram e tomaram dali. E pôs-se no meio do povo. E era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vede já a quem o Senhor tem elegido. Olha aí, irmãos. Ele se escondeu, o homem era alto, mas medroso. E a altura quer dizer alguma coisa aqui?
Que dizer nada, irmãos. Altura, beleza, porte, elegância. Mas na hora de assumir compromisso, não quis assumir. Meus irmãos, esse assunto a gente vai começar, vai dar continuidade para a semana. Se você quiser ouvir, venha para o próximo culto de doutrina, que você vai ouvir mais sobre este tema, inconsistência. Amém? A gente nem começou, irmão. Não. A gente não chegou nem a 20%, irmão, do que Deus tem para a gente. Então, para a semana, em nome de Jesus, venha, que Deus tem algo para a sua vida, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém, meus irmãos?